para entender o que é teste de software, vamos primeiro entender qual é a motivação por trás disso. Então, o objetivo, do ponto de vista teórico, é você dar uma garantia de que o sistema tem o nível de qualidade esperado pelos stakeholders, né? Mas isso é só no nível teórico, porque não tem como você, de fato, garantir que o sistema vai corresponder às expectativas do stakeholder. Então, o que a gente consegue alcançar com os testes, na verdade, é uma evidência de que o sistema se comporta como esperado, mas apenas em situações específicas, não é em todas as possíveis situações, né? Porque a gente não consegue coletar essa evidência, porque normalmente o sistema tem vários possíveis comportamentos, um conjunto muito grande de estados, potencialmente infinito de estados, que a gente não consegue cobrir por completo, né? Então o teste ele vai trazer para a gente essa evidência de que o sistema funciona em algumas situações específicas. Então, para determinada entrada, se eu realizar determinadas ações, o sistema vai se comportar desse jeito, né? Então é isso que o teste traz para a gente. Então a gente desenvolveu um conjunto de testes, traz essa evidência. E essa evidência vai ser mais forte ou mais fraca dependendo de quão boa é a suíte de testes, ou seja, o conjunto de testes que a gente dispõe. Tá? Então, além de ajudar a gente nesse processo de detectar problemas, né, desvios de comportamento, desvios do que é esperado pelo stakeholder, o teste também ajuda a gente até a corrigir esses defeitos que vão ser detectados, né, porque ele vai ajudar a gente, mais adiante a gente vai ver isso, a localizar em que parte do código está realmente o defeito que está causando, né, aquela falha, né, aquele desvio de comportamento em relação ao que o stakeholder tinha em mente. Ele também vai ajudar a gente a refatorar o sistema, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, mas com um bom conjunto de testes, o desenvolvedor se sente mais confortável, se sente mais seguro em refatorar o sistema. Tá? Mas a gente precisa entender melhor o que é que eu quero dizer aí com o sistema se comporta como esperado. Isso normalmente tem a ver com as funcionalidades, com a corretude do sistema. Então, as funcionalidades, as funções realizadas pelo sistema, elas estão de acordo com o que o stakeholder espera, né? De novo, não dá para a gente verificar todas as funcionalidades, mas a gente pode focar nas funcionalidades mais complexas, né? Nas mais importantes, nas mais usadas. Então, o testador ele leva em conta uma série de critérios, né? Para escolher o que testar. Mais adiante a gente vai discutir isso também. Mas os testes normalmente não focam apenas nas funcionalidades, né? Na corretude do sistema, em verificar, em trazer evidência de que o sistema está correto em relação ao que foi solicitado pelos stakeholders. A gente também aborda, por exemplo, a robustez do sistema. Então, em situações, né, em que o sistema, em que, por exemplo, entrada incorreta é fornecida pelo stakeholder, a gente quer ver se o sistema se comporta adequadamente, certo? Se ele dá uma mensagem de erro adequada, se ele se comporta como esperado. Então, apesar de haver vários outros tipos de testes que a gente pode realizar, ou seja, apesar de haver vários outros aspectos a serem cobertos pelos testes, né, como performance, segurança, né, a própria usabilidade, todos esses são testes que podem ser realizados, mas aqui nessa disciplina a gente vai focar nessa parte que está em amarelo, que é justamente se as funcionalidades estão corretamente implementadas, né? Se o sistema está realizando corretamente essas funcionalidades e mesmo se em situações inadequadas de uso dessas funcionalidades, o sistema se comporta adequadamente, dando uma mensagem de erro, sinalizando para o usuário que algo está errado. Tá? E como isso é feito? Então, normalmente, aqui essa figura a gente ilustra na parte de cima todo o processo de requisitos que a gente já viu, ou seja, na parte de cima central a gente tem o engenheiro de requisito, né, que entra em contato com os stakeholders, entrevista, observa os stakeholders e
por fim, ele escreve a especificação do que o sistema deve fazer, né? Os documentos de requisitos, né? Sketches também de como o sistema deve se comportar. Tá? Mas em resumo, ele é responsável por escrever esses requisitos, seja em função, seja em termos de cenários de user stories, né? Ou documentos de requisitos, lista de requisitos, né? Ele escreve isso de alguma forma, e o testador, que a gente está vendo aí na parte central mais embaixo, ele tem acesso a esses documentos, ele analisa esses documentos, ele lê esses documentos para entender o que é esperado pelo stakeholder, né? E com base nisso, ou ele testa manualmente o sistema, ou o que é mais comum, né? Ele escreve testes automatizados, escreve um programa, certo? Que realiza o teste simulando o comportamento de um usuário interagindo com o sistema, né? Então esse código, esse programa é o que a gente chama o teste automatizado, né? Ele automatiza aquele processo de verificação, de verificar se o código atende realmente ao que foi solicitado pelo stakeholder, né? E ele faz isso exercitando o sistema, como se fosse um usuário, simulando as ações de um usuário, por exemplo, com a interface gráfica do sistema, né? Digitando na interface gráfica como se fosse um usuário, né? As ações, os dados que ele quer fornecer de entrada para a realização de uma determinada operação, né? E ele simula um usuário invocando a realização dessa operação. Após isso, que é o que a gente chama de exercitar o sistema, ele observa o resultado gerado pelo sistema, para ver se o resultado gerado é compatível com o que os stakeholders esperam, né? Então isso basicamente resume esse processo de automação de testes, de execução dos testes automatizados, né? Como a gente vai ver mais adiante, ao invés de automatizar os testes, o testador poderia executar os testes manualmente, mas aqui na disciplina a gente vai focar em testes automatizados.